Boa noite, amados. Tudo bem? Eu estou vendo que está bem. Eu queria hoje à noite ler um texto. Na verdade, eu vou ler 5 passagens bíblicas. 5 passagens bíblicas. E vão ser colocadas na tela. Vai começar com Romanos, depois Efésios, depois Hebreus e por último 1 Coríntios. O Samuel lá do Data Show já está com esse esboço na mão dele. Nós estamos iniciando esse ano e eu vou falar hoje um tema aparentemente conhecido, mas só aparentemente conhecido. As coisas de Deus são muito simples, o problema é que a gente complica. E quando a gente complica, as coisas simples elas se tornam complicadas e trava tudo, a nossa vida para. E essa noite, Deus me deu um insight, assim, uma coisa específica para a igreja. E eu queria chamar a sua atenção a partir de Romanos 14, verso 9. Romanos 14, verso 9. E eu queria pedir que a igreja pudesse ler comigo, já que tem na tela, ou você tem a sua Bíblia. Vamos ler todos esse texto de Romanos 14, 9. Vamos ler agora? Porque foi para isso mesmo que Cristo morreu. Não, vamos lá, na tradução que está aí na tela, né? Eu estou lendo aqui, vocês leem lá, vamos lá. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Perfeito. Efésios 1, 22, 23. Aí o 22 eu vou ler. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Hebreus 1, verso 2, eu gostaria de pedir que a igreja pudesse ler comigo esse versículo. Mas nestes últimos dias, falou-lhes por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hebreus 2:8, se a gente puder ler todos, porque depois 1 Coríntios eu vou ler sozinho esse texto. Hebreus 2:8, leiamos então. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. E eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24, e você pode acompanhar na tela essa leitura. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destituído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos pés. Ora, quando se diz tudo que ele foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Amém. Glória a Deus. Amados, o Evangelho, ele contém um eixo central, um símbolo central, que é o símbolo da cruz de Cristo. Então, muitos de nós temos, assim, em Cristo Jesus a nossa fé, ou pelo menos tem o conhecimento cultural de que Jesus morreu na cruz. Alguns têm conhecimento cultural, mas isso não significa vivência pessoal. Outros têm conhecimento pessoal, relacionamento pessoal e experiência pessoal também com Deus, e aquele conhecimento ou aquele fato histórico passou a ser fato espiritual, não só um fato histórico. Contudo, isso não é realidade para todo mundo, mas a cruz continua sendo o centro da pregação e da vida. Então eu queria que você prestasse muito atenção essa noite, porque eu vou falar sobre evangelho. E eu não vou falar distorcidamente, mas eu vou falar no eixo do evangelho. Porque quando o homem pecou, toda a criação ficou sujeita a algum tipo de limitação. Toda a criação. Eu estava pesquisando de maneira rápida, por exemplo, o rio Eufrates. Existem muitos sinais, muitos sinais.
da decadência e da inserção do pecado no mundo. Mas eu estava pesquisando o rio Eufrates, que era entre o rio Eufrates e o rio Quizon e Pilion, era onde ficava o Jardim do Éden, ali no atual país do Iraque. Pois se você pegar hoje no Google e olhar o país, o rio Eufrates, você vai ver a decadência e a destruição do rio. Só para você ter uma ideia, quando o Estado Islâmico, ou o ISIS, começou a guerrear naquela região, ele foi até nas cabeceiras do rio e colocou barreiras até lá. De maneira que, alagado estando o rio, as pessoas, o exército, o Estado Islâmico pudesse atravessar o rio a pé para poder atacar qualquer cidade. E é dito na profecia de Ezequiel que do Oriente virá um povo grande, o maior exército do mundo, que por sinal já está formado entre Rússia e o bloco eurasiano, Rússia e China, e eles vão passar pelo rio Eufrates a pé. Mas você cita lá e você vai ver que, lamentavelmente, o rio Eufrates está completamente seco. Se você entrar e for acompanhar os vários aspectos por exemplo, do Masai Mara, aquele deserto lá, não é um deserto, é uma reserva, no meio da África, você vai ver os animais comendo os outros vivos, comendo vivo. Você vai ver muita degeneração na raça humana. Você vai ver pessoas como essa semana, você deve ter visto aquele vídeo, lá no México, o rapaz deu uma facada num cachorro. Alguns devem ter visto esse vídeo. Ele estava no bar, ele então foi atrás, o cachorro estava entrando, e você pensou que ele fosse fazer um carinho no cachorro, e ele está assim, com a faca na mão, você não sabia que estava com a faca na mão, está um pouco distante. Aí ele olha o cachorro, e ele então dá uma facada no cachorro, e volta e continua a beber sua cerveja normalmente. Esse vídeo passou aproximadamente 36 horas, não mais que isso, e o homem apareceu no fundo de um carro com mais de 50 facadas, morto. Isso é o mundo que a gente vive. Um mundo onde o pecado permeou tudo que se imagina. Foi dito que ia se abrir a contabilidade, a caixa preta do BNDES. Quando se abriu a caixa preta do BNDES, é nada mais nada menos do que 585 bilhões de reais. Muito mais do que o PIB da Bahia, muito mais, metade, mais ou menos 1/6 do PIB do Brasil. Dinheiro distribuído para tudo que foi empresa, e as empresas que querem e precisam não tiveram acesso. Para você ter uma ideia, só o país de Angola recebeu mais dinheiro que todo o Nordeste inteiro em toda essa gestão que houve aí. Então você observa que o pecado ele entra na concepção, nas instituições, na natureza, na sua casa, nos divórcios, em tudo que é lugar. E sendo assim, o homem então incorpora o pecado, afeta o universo, está tudo dominado, tudo estragado pela contaminação do pecado. De modo que quando Jesus vem ao mundo, ele vem para resolver também o problema do pecado. As pessoas que estão aqui presentes, às vezes podem ter, muitos aqui ou todos aqui, podem ter cometido coisas, feito coisas que desagradam a Deus, mas não estão escritas na Bíblia, que a Bíblia não contém todos os ditames do pecado, jamais vai conter. A Bíblia é um livro de princípios, e quando fala que o homem deve ser dirigido por Deus, tem coisas que o homem faz que não está escrito em lugar nenhum e que é pecado. Por exemplo, os japoneses não querem mais casar. A cultura se distanciou tanto de Deus que o conceito de relacionamento e mistura, envolvimento, viver para o outro, isso simplesmente não existe. Sem contar o fato de que tempos atrás eu encontrei uma pessoa que morou na Suécia e ela pessoalmente me falou que na Suécia, estando em um pub, um bar, algo desse tipo, olha para uma pessoa e aí, vamos. Eles então vão para a casa de um dos dois, passam a noite juntos, têm um relacionamento e vão embora sem sequer saber o nome do outro. Quer dizer, já não existe mais corpo, alma e espírito nas relações, é somente o corpo tendo uma relação com outro corpo. Já o japonês, ele não quer nenhum tipo de vínculo com ninguém, porque ele não quer assumir a responsabilidade nenhuma. Os casamentos caíram vertiginosamente e não é coincidência que o Japão é o país com o maior índice de suicídio. Então essas coisas, elas permeiam de um modo geral, não só pecados daquilo que está descrito como morte, como roubo, condição, mas as coisas que são baseadas no egoísmo, na ansiedade, na depressão, uma série de coisas.
Então é verdade que Jesus veio ao mundo para perdoar pecado, tanto que 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então, quando uma pessoa confessa os pecados a Jesus, de fato, Jesus perdoa. 1 Pedro 3,18, ele pode colocar na tela, e você vai perceber que o texto diz, por quê? Pode colocar na tela, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus sofreu pelos pecados para nos levar a Deus. Então, ninguém pode se chegar a Deus se estiver entre ele e Deus uma barreira de pecado. Se a pessoa ela não entende o que é pecado, então basta olhar, por exemplo, uma criança. Você não precisa ensinar uma criança a desobedecer, ela já nasce sabendo desobedecer. Pecado é uma inclinação para a rebeldia. O pecado é rebeldia. O pecado é eu vou fazer do meu jeito. O pecado é sou mais eu. O pecado é isso. O pecado não é um código de ética que você desrespeita. Pode ser um pouco do código de ética, mas é muito mais do que isso. Porque evidentemente, queridos, que você... Um exemplo, o Supremo Tribunal Federal julgou que as pessoas podem ser presas em segunda instância, após ser condenado em segunda instância por um tribunal pleno. Aí agora, José Disseu foi solto e no dia 14 de abril ou 10 de abril vai ser julgado se isso que está sendo dito é verdade ou não. Por que o Supremo está julgando assim? Por uma razão muito simples. A lei originária feita pelo Congresso não é clara. É só fazer uma lei daqui para lá e dizer assim, toda pessoa que for condenada em segunda instância pode ser presa. Acabou o problema, não precisa ir para o Supremo. Porque as leis dos homens, ela tem muita falha. Vai dizer que uma determinada coisa é errada, mas não está errada tanto assim. Exemplo, Oswaldo foi dar socorro a uma pessoa em Salvador e ele pegou essa pessoa ali no centro, lá perto do shopping, e ele cortou a paralela em máxima velocidade. E ele quebrou todos os limites de velocidade de todos os radares da paralela. Levou essa pessoa, acho que era para o Já Andrade, alguma coisa assim, e ele levou a pessoa lá para o hospital e evidentemente foi multado em todos os radares. Aí ele pegou todo aquele prontuário médico e ele então apresentou defesa e liberaram todas as multas. Mas aconteceu semelhante algo comigo e eu estava lá em Tamandaré, apresentei as defesas e paguei a multa e eles não viram, foi coisa nenhuma. Quer dizer, poderiam não ter reconhecido a multa ou poderia o carro ter dito, como é que o radar vai identificar que é socorro médico? Não dá, porque tudo é falha. Falha do radar, falha do sistema, você defende, ele não dá. Tudo isso acontece nas leis dos homens, mas na de Deus não. Na de Deus, pecado é pecado. Na de Deus, se a pessoa estiver separada de Deus, tem que resolver. Porque se não resolver, não adianta. Por isso, Jesus nos perdoou. Diz assim em Efésios 4:32, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ele vai colocar na tela. Efésios 4:32. O Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. Por isso a gente perdoa. Mas, entenda o que eu quero falar. Se Jesus veio ao mundo perdoar os pecados, muito pouco. Muito pouco. Ele veio resolver o problema do pecado? Não, irmão, muito mais que isso. Ah, mas eu fui perdoado, eu tenho paz no coração, estou satisfeito. Então, hoje o Senhor vai abrir seus olhos. Porque é muito mais do que isso. Nós lemos no primeiro texto, em Romanos 14:9, se ele quiser colocar na tela, pode colocar novamente, que Jesus morreu e ressuscitou, não foi para perdoar pecado. Ele morreu e ressuscitou para ser o quê? Senhor de vivos e de mortos. Espera aí, vamos explicar direito esse negócio. Ele não morreu para perdoar pecados? Sim. É como você falar de carro. O carro foi fabricado, o carro é feito para levar a criança na escola. Não, o carro não é feito para levar a criança na escola. Levar a criança na escola é uma das muitas coisas do uso do carro. Mas o carro é fabricado para o deslocamento de pessoas, tanto para uso comercial de trabalho, quanto para uso residencial e uso pessoal das muitas demandas. Levar para a escola é um item. Perdoar o seu pecado é um item, mas não é o item mais importante. Nem é por isso que Jesus veio à Terra. O que acontece é o seguinte, depois que o homem se afastou de Deus, o representante máximo do Brasil é Bolsonaro. Para quem votou em Haddad é Bolsonaro.
Ele é o presidente de Lula, de Haddad, de Gleisi Hoffmann, de mim, de Guida, de todo mundo. Ele é o presidente de todo mundo. Ele é o representante do Brasil, fim de papo. Adão era o representante da raça humana e tomou a decisão mais estúpida do mundo. Deus já tinha dado o bizu todinho, Deus ainda deu o paraíso e Deus ainda deu a mulher. Mas ele pecou. Então o que acontece? Ele pecou, eu pequei. Ele pecou, eu pequei. Então o que acontece? O mundo ficou sujeito a essa miséria que eu contei na estante. De o cara levantar e dar uma facada no cachorro por nada. A maldade interiorizada nas crianças, interiorizada nas relações, nos casamentos, nas depravações, nas deteriorações, nas repartições públicas, nos hospitais. A coisa que mais me indigna, irmãos, não sei os irmãos, cada um tem sua maneira de ver, mas a coisa que mais, todas as vezes que eu falo, eu me sinto mal, irmão, eu me sinto mal. Agora eu estou falando, já estou me sentindo mal. Me sentindo mal mesmo. É pensar que dinheiro desviado de um hospital, e tem gente que leva para lá e morre, porque não tem uma cirurgia, não tem uma injeção, não tem um médico. Isso chega a dar uma gastura 100% da vez que eu falo. Dinheiro desviado e gente morrendo no hospital. É simplesmente pecado grave diante de Deus, porque gente está morrendo porque alguém quer ter uma lancha, que alguém quer comprar boi, quer comprar uma fazenda. Isso é muito grave. Mas este pecado, queridos, não adianta simplesmente o político que está preso, como aquele Cabral, falar assim: Senhor, me perdoa meus pecados. Não. Jesus perdoa, mas não resolve o problema. Se Jesus viesse salvar a humanidade e isso fosse o que Jesus viesse fazer, então Jesus fracassou. Porque a minoria da humanidade crê nisso. A minoria crê nisso. E Jesus vai salvar uma minoria. Por mais que a gente diga que é multidão na visão do Apocalipse, mas também tem uma multidão de pessoas sem Deus. Por isso que não é simplesmente salvação o objetivo da cruz. O objetivo da vinda de Jesus aqui é muito mais do que isso. Jesus veio ao mundo para resolver um problema legal. O primeiro Adão cometeu uma gafe tão terrível que trouxe toda a miséria para o mundo. Jesus vem depois como um homem normal, chamado ele de segundo Adão, e ele tem que fazer tudo certinho. Para quê? Para perdoar seu pecado? Não. Também vai perdoar pecado, mas não é isso. Ele vem aqui para restaurar todas as coisas ao governo de Deus. Ele vem aqui para consertar a chefia do governo. Ele vem para consertar a autoridade do governo. Ele vem para consertar quem manda neste mundo. Até Jesus chegar, quem mandava neste mundo era Satanás. Quem mandava neste mundo era o homem, era o príncipe deste mundo. Jesus não chamou de príncipe deste mundo. João 14:31, aliás, 16:31, Jesus vai chegando perante ele fala assim: eis que é vindo o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ele fala isso. O príncipe deste mundo conversa com Jesus, faz 3 tentações. Uma delas mostra para Jesus todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, vírgula, porque isso me foi dado e eu entrego a quem eu quiser. Ele falou para Jesus, Jesus disse: sai para lá, mentiroso. Não. Adão entregou para o diabo. Adão entregou para o maligno. É por isso que o maligno destrói casamentos. É por isso que o maligno põe uma ideia na tua cabeça, você encasqueta com essa ideia e ninguém tira. Certa pessoa, eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar resumida, bem resumida mesmo. Uma irmã muito abençoada na igreja de Governador Valadares, igreja do pastor Gesiel. A irmã que carregava nas costas, digamos assim, todo o movimento de oração da igreja, ela estava em pé na cozinha e ouviu uma frase no seu ouvido que dizia: você vai morrer daqui a 6 meses. Ela fez: ah, é? Quero ver. E essa irmã nunca mais foi para a igreja. De repente, disse: não vou para a igreja. E ninguém sabia o que era. O pastor foi lá, ela não disse para ele. A esposa do pastor foi lá, não disse. Os presbíteros, irmãos, todo mundo foi lá e ela não disse para ninguém. Ela estava em casa. Como que desviou?
E até que a irmã Lídia, que vocês conhecem, estava no Recife, e o Senhor falou assim, vá visitar a irmã fulana, nem conhecia. Ela fez, irmã fulana? É. Conhecia assim, né? Não era amiga da pessoa. Aí ela ligou, fez assim, eu estou indo aí lhe visitar. Aí ela, pode vir. Já tanta gente tinha ido. A irmã Lídia entrou lá, serva de Deus, e virou para ela, o que foi que Satanás lhe disse? Ela, Aí ela virou para a mulher e falou assim, eu sei o que aconteceu. No inferno houve uma reunião para destruir você. E eu vou dizer como é que foi a reunião. Assim, 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 assim. E Satanás disse, um espírito de mentira vai descer e falar ao ouvido e ela vai acreditar. O espírito de mentira entrou na cozinha, falou uma mentira, ela deu fé na mentira e sua vida parou. Satanás sabe atuar, meu querido. Todos nós somos vulneráveis. O mundo já é no maligno. Jesus veio aqui dizer assim, chega, eu vou consertar isto. E Jesus, quando você lê aqueles versículos que eu coloquei, Efésios 1, 22, você pode ver aí, Efésios 1, 22, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus não veio aqui consertar a mim e a você. Jesus não veio consertar Luzerne. Jesus veio sujeitar todas as coisas debaixo da sua autoridade. Jesus veio sujeitar trânsito, governo, economia, taxa de juros. Jesus veio sujeitar a violência. Jesus veio sujeitar relações internacionais. Jesus veio sujeitar relações de pais e filhos, pensamentos, filosofia. Jesus veio sujeitar tudo aos seus pés. Ele é dono de tudo. Quando ele subiu na cruz do Calvário, ele não estava só perdoando o teu pecado. Quando ele subiu na cruz do Calvário, o Salmo 22 diz assim, fortes touros de Bazã me cercaram, fazendo alusão aos demônios. Ele estava pelado na cruz do Calvário, ele era enxergado como um fracassado. Todo mundo zombava dele aqui de trás, assim, aqui de baixo, dizia assim, desce daí se tu és o filho de Deus. Ele não estava lutando com aqueles homens. Ele estava lutando com os demônios que estavam enxergando ele ali naquela cruz, que queria que ele pecasse, que queria que ele fracassasse. Ele lutava contra eles, porque se eles receberam a autoridade dada pelo Adão, agora este segundo Adão estava lutando contra eles, para remover a autoridade e estabelecer domínio sobre todas as coisas. Jesus veio aqui para dizer, esta terra que eu criei, ficou um tempo na sua mão, agora é minha e saia. Jesus veio determinar que todas as coisas agora são dele, não porque ele criou, mas porque ele resgatou a criação. Jesus não veio aqui simplesmente perdoar uma mentirinha. Jesus não veio aqui simplesmente perdoar um assassinato. Ele não veio aqui perdoar uma sonegação de impostos. Ele veio aqui consertar a vida daqueles que são dele. Ele veio consertar a terra em que todos vão viver. Ele veio consertar o leão, ele veio consertar a natureza, ele veio consertar o clima, ele veio consertar tudo. Só que, meus amados, em 1 Coríntios 15, nós lemos isso aqui. Nós lemos isso, 1 Coríntios 15, verso de número... cadê? Hebreus 2,8, perdão, bota aí na tela, Hebreus 2,8 que eu já li. Todas as coisas lhe sujeitou, olha lá, tudo sujeitou debaixo dos pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que ele estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas. Claro que você não vê. Cadê a pobreza? Ela acabou? Não. A violência diminuiu? Não, irmão. A violência aumentou 168% nos últimos 16 anos. 168% aumentou do governo Lula e Dilma. 168%. Morreram, a estatística saiu hoje, morreram 663 mil pessoas no ano de 2017, que a estatística acabou agora, 2018 não acabou ainda. Há uma violência sem fim, as coisas cada vez piorando. E Jesus então não está sujeitando todas as coisas, calma. É porque, eu vou explicar para você essas coisas. Jesus, em Mateus 4,17, ele estabelece um tempo em que ele começa a avisar
o domínio dele. Em 4,17 diz assim: arrependei-vos porque chegou o reino de Deus. Só que não tinha chegado ainda. O reino chegou e veio o ministério dele e a cruz. Quando a cruz aconteceu, o reino chegou. O reino veio pelo Espírito Santo nas vidas e derramado sobre o mundo. O Espírito será derramado sobre toda a carne, diz a palavra. Então Jesus anuncia: é agora um tempo de arrependimento. Abra sua Bíblia agora, por favor, ou acompanhe na tela. Tanto faz, em Atos capítulo 17. Paulo está pregando no Areópago de Atenas, em Atos capítulo 17. E ele diz assim, que Deus estabeleceu um tempo. Olha aqui no verso de número 30. Verso de número 30. No passado Deus não levou em conta essa ignorância. Diz a tradução lá, mas agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Verso 31. Porquanto determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que por isso ordenou. E isso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Agora eu começo a finalizar a mensagem. O que Deus fez? Deus enviou Jesus para resgatar de volta a terra perdida. Deus só tinha um povo aqui na terra, irmão, era o povo de Israel. Ninguém mais queria saber. Vocês se lembram que eu preguei uma vez aqui? Eu coloquei a imagem de Moloque. Vocês se lembram da imagem de Moloque aqui? Moloque é um boi sentado, oco. Então a pessoa colocava o seu próprio filho dentro de Moloque e acendia o fogo embaixo daquele boi de bronze, ou deitado ou normal. E aí ele pegava fogo e a criança começava a gritar, toda pegando fogo, né? Incandescente. E a criança gritando era louvor a Moloque. Era assim que era o louvor a Moloque. Os povos daquela região. Você sabe muito bem que a ministra Damares Alves, ela retirou de debaixo da terra uma criança que ia ser morta. E por isso ela foi acusada de cometer sequestro de bebê. Imagina! Ela é acusada de fazer sequestro de bebê, sendo que o bebê ela tirou debaixo da terra que ia morrer, como sempre eles fazem. Qualquer tipo de deficiência bota na terra, ou o bebê que ele não quer. Queria a menina, vê o menino, bota debaixo da terra. É assim que funciona. No Brasil. Então, Jesus vai estabelecer um governo para acabar com essas mazelas. Mas você ainda não vê essas coisas acontecerem. Como é que você lida com isso? Jesus, ele espera, peraí, eu já tomei a autoridade de tudo. Quando eu terminei a obra, eu disse a vocês se lembram, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade agora. Ele só não usou a autoridade para matar os ímpios. Ele só não usou a autoridade para destruir o pecado. Ele não usou, mas ele pode usar e vai usar. Está escrito que ele separou um dia em que vai julgar. Então o problema está aí. E que nesse período em que ele já tomou autoridade, mas não exerceu a sentença, ou seja, já saiu o veredito, mas ainda o prisioneiro está livre. O prisioneiro já está livre, já saiu o veredito, condenado. Nesse intervalo, ele levantou a igreja para a igreja dizer, meu filho, rapaz, você está sob condenação, Jesus quer perdoar o seu pecado, saia deste mundo de condenação. Saia debaixo dessa condenação, você está condenado. Jesus ressuscitou para ser Senhor da sua vida. Jesus ressuscitou para dar a você uma nova vida. Jesus ressuscitou para dar a você uma vida plena. Ele é o Senhor de vivos e de mortos. Ele é o Senhor daqueles que morreram. Como é? Eu vou explicar. Jesus é Senhor dos mortos. Exatamente isso. Como é que ele é Senhor dos mortos? Senhor dos mortos? Isso aí. Senhor dos mortos significa, Jesus não é salvador de todos os mortos, mas ele é Senhor de todos. Quando ele encontrar com os mortos, como ele encontrou quando morreu, ele foi às partes abaixo da terra e encontrou os mortos. Onde é que está escrito isso? Efésios capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, 19, e também 1 Pedro 4, 5 e 6. Ele desceu às partes mais baixas da terra e foi ver os mortos. Antes de ressuscitar, naquele período ali, ele deu uma passeadazinha por baixo da terra. E foi lá embaixo, então os mortos falaram assim, eu estou avisando um negócio, ó. Eu estou com a chave, vou ressuscitar daqui a 3h30, mas eu volto um dia.
E eu vou lançar vocês na condenação, porque agora você não. Vocês todos vão morar eternamente comigo. Vocês aqui vai tudo pro lixo, você pro lixo, você vai tudo comigo. Ele separa todo mundo. Ele sabe todos os mortos como morreram e por que morreram. Ele sabe muito bem que Policarpo, quando foi morrer, o bispo de Éfeso, colocaram ele no fogo, tocaram fogo, ele não morria. Enfiaram a lança nele para ele morrer. Ele sabe, Policarpo, Jesus estava na morte de Policarpo, dando testemunho que Policarpo é meu. Toda pessoa que morreu, aquelas pessoas, 49 missionários, foram 50 missionários moráveis, foram lá para o sul da África. Daquelas 5 levas de 10, 49 morreram, só um sobreviveu. Entrou no interior da África e abriu o trabalho. Entre os Boers da África do Sul, só um. Os 49, os peixes comeram no meio do mar, morreram de malária, morreram de tudo que foi jeito. Pois Jesus sabe, Ele é o Senhor daqueles. Vai te levantar todos ressuscitados e vai levar para morar para sempre com Ele, igual o ladrão. Hoje estarás comigo. Jesus é Senhor de cada morto que morreu. Ele sabe cada morto. Meu avô, eu arriei o caixão, eu estava do lado do caixão quando desceu a corda do caixão no meu avô. Eu estendi as mãos e falou: Senhor, me dá essa unção, por favor, dobra a unção dele sobre a minha vida. Eu orava desse jeito. Jesus é Senhor do meu avô morto. Ele vai pegar o corpo de meu avô, vai ressuscitar o meu avô e vai levá-lo para a eternidade e vai morar para sempre com ele. Jesus é Senhor de todos os mortos, Senhor de todos os vivos. Ele não quer ser o Senhor. Se você não reconhece o senhorio de Cristo, continua sendo Senhor, para o bem ou para o mal. Para julgar para o mal ou para levar para o bem. Ele não pediu a você se você gostaria de viver para Ele. Ele está dizendo: eu ressuscitei. Você ressuscitou? Não. Pois eu ressuscitei, vivi de forma íntegra, perfeita, ressuscitei e agora reino naqueles que dizem: sim, tu reinas. Jesus não reina se eu permitir. Jesus reina e eu quero que Ele reine, porque eu reconheço Ele como Senhor. Todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor são discípulos de Jesus. Todos aqueles que querem viver do seu próprio jeito não são discípulos de Jesus. Irmão, e minha fé? Sua fé serve para pouca coisa. Você ouviu o que eu falei? Sua fé serve para muito pouca coisa. Se sua fé servir para alguma coisa, é para você cair de joelhos e dizer: Jesus, tu és Senhor. Se tua fé servir para isso, cai de joelhos. Se tua fé servir para isso, é para reconhecer que Jesus não pediu nada. Tudo que Ele recebeu foi porque Ele mereceu. Foi o único que não pecou. Fez o todo bem em todo tempo. O diabo não conseguiu prender na sepultura. Ele levantou porque nenhum pecado Ele tinha. Ele não podia ficar lá. E quanto a nós, todos os dias pecamos em muitas coisas. A Bíblia diz que aquele que não comete pecado com sua língua, não há homem que não peque. Todos pecam com sua língua. Mas o pior de tudo é achar que é bom. O pior de tudo é crer que tem solução para a sua própria vida. Se você acha que tem solução para a sua própria vida, Jesus Cristo não é o Senhor da sua vida. Porque Jesus não tem solução para cada vida. Ele simplesmente é o dono de cada vida. Precisa que a gente compreenda que eu não vivo para mim nem do meu jeito. Eu vivo para Jesus do jeito dele. Dias atrás eu estava conversando com os irmãos e mostrando meu orçamento familiar, meus controles financeiros. Controles de absolutamente todas as despesas, de centavo a centavo, de 50 centavos. E aí eu estava conversando e dizendo assim: você acha que eu controlo porque eu preciso de 50 centavos? Eu controlo porque é zelo. E tudo que Deus me deu tem que ter zelo, dedicação. Eu não controlo porque preciso de dinheiro, eu controlo porque eu devo a Deus este controle de mordomo. O que eu tenho na mão não é meu. É assim que funciona. A sua vida não é sua. A sua vida tem que ser para Deus. Você não trata a sua esposa bem porque ela merece. Você trata bem a sua esposa porque você é um instrumento do próprio Deus. Você está na vida de Deus. Aquela é a vida que Deus quer. Tratar bem sua esposa é o que Deus quer para você, homem, marido. Tratar bem seu marido não é um sentimento. Tratar bem o marido é uma vida que entrou em você. Eu o sirvo de toda maneira. Por que eu o sirvo de toda maneira? Porque Jesus é Senhor da minha vida. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre casamento. Lá no Novo Testamento, as mulheres, quando o povo se converteu, a maioria da igreja era escrava, irmão. A maioria é escravo. As mulheres que se convertiam, mulheres ricas, não tinha nenhum homem para casar. Os maridos, muitas e muitas vezes, a história prova isso, eles simplesmente, quando a mulher casou, a mulher converteu, joga a mulher fora. Mulher do senador, converteu, joga fora. Simplesmente a mulher converteu, o camarada jogava fora, ela chegava na igreja, não tinha quem cuidar.
Como é que vai cuidar? Lá vai a igreja dizer como é o zelo, como é o cuidado, como é que tem que fazer. A igreja diz, a palavra diz, a orientação do reino diz como é que deve viver. Eu quero encerrar agora. Dizer a você o seguinte, 2 coisas. Deus um dia vai julgar todas as coisas como juiz. Só que neste tempo, Ele deu um tempo para você. Ele ainda está esperando para te avisar. Este tempo é um tempo em que você foi chamado a reconhecer os seus pecados, para tê-los perdoado, mas sobretudo Jesus chegou nesta terra para dizer, eu sou o Senhor das vidas, eu comprei todas as vidas com meu sangue. Todos que estão aqui são de Jesus ou não são de Jesus? Se são de Jesus e vivem como quer, não são de Jesus. Tem fé em Jesus e fé que não vale nada. A fé que vale alguma coisa é a fé que se submete a Cristo. A fé que lê a Bíblia para aprender como viver. A fé que quando não consegue viver, chora. Quando não consegue viver, chora. Jesus me ajuda a abandonar a masturbação e a pornografia. Eu não quero viver preso a isso, Jesus. Isso não é real. Isso aqui está sendo pago por alguém. Eu sou um prisioneiro de uma tela de computador. Jesus me liberta. Uma pessoa que não chora desse jeito, ele simplesmente se conformou com sua fé. A sua fé que vai te levar para o inferno. É uma fé que não produziu submissão a Cristo, que não produziu obediência à palavra, que não produziu interesse e fome de Deus. É por isso que Augusto Nicodemos, eu estou terminando, Augusto Nicodemos diz, nós temos hoje um cristianismo ateu. Cristãos ateus, eles creem, mas vivem como se não crescem. Eles creem em Cristo, mas vivem como se não crescem em Cristo. Eles creem que Cristo ressuscitou, não precisam. Jesus ressuscitou mesmo sem sua fé. Eles têm que crer que Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas, do universo, da criação, que vai restaurar todas as coisas, vai consertar o governo do Brasil, e não vai consertar o governo do Brasil no tempo de Bolsonaro, não. É quando ele vier nas nuvens e colocar um de vocês aqui para governar o Brasil. É assim que ele vai fazer. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo veio para mudar a sua vida. Jesus Cristo não veio para negociar com você. Jesus Cristo veio para tomar a sua vida e dizer, a tua vida é minha. Agora sou eu o Senhor da tua vida. Agora tu vais viver como eu quero. Agora tu vais viver do meu jeito. Agora tu vais experimentar vida e vida com abundância. Amém? Bom, eu preguei a palavra de Deus, eu vou orar agora. E eu sei que tem muita gente com experiência evangélica aqui. Outros têm experiência católica, outros têm experiência espírita. Não importa a experiência que você tem, é uma história, é uma história. O sujeito que foi atrás do espiritismo, foi atrás de uma determinada seita, ele estava com fome. Bateu na porta errada, mas tinha fome. Qual o problema? Nenhum problema. O problema é o que ele faz depois que Deus traz para ele a luz da palavra. Hoje Jesus acendeu a luz, a lanterna para você. E se você é uma pessoa que frequenta a igreja evangélica, a comunidade videira, esse é o nome do CNPJ. Mas eu prefiro chamar, se você frequenta, você está no corpo de Cristo. Você é só uma pessoa, a lanterna está aqui, ó. A lanterna está batendo em você aqui. Se você é somente um frequentante, você só tem fé. Então Jesus está dizendo para você, você não entendeu ainda. A sua fé não produziu submissão a mim. A sua vida não é minha. Você ainda está na porta do reino. É hora de você entrar no reino de Deus mediante submissão a um Jesus que, além de perdoar os seus pecados, toma a sua vida nas mãos dele para você viver para ele e do jeito dele. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento. E eu vou dizer para você que está afastado do senhorio de Jesus. Você que entendeu a palavra, que nunca tinha ouvido essa pregação, ou você que tinha ouvido, mas ela entrou, como diz, arrancando tudo. Não é hora de teologia, é hora de decisão. Não é hora de pensamentos confusos, é hora de corações retos. Sua história familiar, sua história teológica ou sua história religiosa, nesta hora não funciona. Nesta hora só funciona. Jesus é o Senhor da sua vida, porque Ele é Senhor de tudo, de todas as coisas. Ou Ele é Senhor para o bem, ou Ele é Senhor para o mal. Ou Ele é Senhor para julgar e condenar, ou Ele é Senhor para salvar e dar vida abundante. Jesus quer dar vida abundante. Aqueles que querem ter vida abundante
Aqueles que entenderam a mensagem que o Espírito Santo falou, não endureça o seu coração. Eu quero que você venha andando aqui agora. Eu estou de olhos fechados e eu vou começar a orar agora. A música ao fundo é aquela música que diz: eu quero te servir, eu quero te seguir como teu discípulo. Uma música conhecida de Daniel Souza. Eu quero te servir. Você vai ver a música maravilhosa, uma música conhecidíssima. Mas hoje é dia de dizer: Jesus é dono da minha vida a partir de hoje. Não sei nada, sim, mas o Espírito Santo sabe tudo. Ele vai te ajudar, ele sabe tudinho. Ele vai dar todo o bizu para você, né? Ele vai entrar no seu coração e agora você vai arrancar sua independência e dizer: Jesus, desisto, meus planos não existem mais. A partir de agora, meus planos são nada. Eu entendi claramente, Jesus. Começa a orar baixinho com sua própria linguagem. Eu quero te amar, eu quero te adorar. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Dedicar minha vida para que tu recebas a glória, a glória, a glória. Aleluia, para que tu recebas a glória. Você que veio à frente, você está sendo chamado para ser um discípulo de Jesus. Não é para ter fé. Fé você já teve ao ouvir a palavra. É para agora dizer: sim, Jesus. Eu entendo, tu és Senhor, tu levantaste da terra para mandar em minha vida. Eu não tenho mais vida, agora a vida é tua. Quando ele começar a cantar a estrofe, eu vou orar. Você que está confuso, toque no braço de uma pessoa do seu lado e venha à frente. Não adianta você fingir que Deus não falou com você. Não adianta fingir. Não adianta fingir. A unção de Deus está aqui, ela quebra cadeias, ela abre ouvidos, ela convoca, ela praticamente dá um empurrão em você. Venha. Você não tem força física, mas alguém te ajuda no físico. Porque no espiritual, o Espírito Santo te chama essa noite e diz: Jesus foi levantado da terra como Senhor sobre a vida daqueles que o recebem como Senhor. Em primeiríssimo lugar. Jesus querido, eu estou aqui essa noite, Senhor. Eu quero te dizer que tu és Senhor. Tu és o dono. Tu és o meu amo. Eu te amo, Jesus. Tu és aquele que resgatou a minha vida, as nossas vidas, de uma autoridade maligna que nos prendia, nos obrigava a fumar, obrigava a ansiedade, obrigava a briga, obrigava a cerveja, obrigava ao mulherio, obrigava ao adultério. Não, Senhor, debaixo do teu jugo nada mais vai me prender. Nada mais vai prender nenhum dos que estão aqui, Senhor, esta noite. Todos estão sendo libertos de qualquer prisão e estão tomando o teu jugo suave, o teu fardo leve. Jesus, 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 estamos agora reconhecendo que é muito melhor estar debaixo do teu jugo suave, fardo leve de Senhor, do que ser julgados após ouvir esta mensagem. Jesus, começa agora arrancando dos corações toda a raiz maligna, toda a resistência maligna, toda a dureza de coração. Ah, Senhor, tem muito achismo, muito pensamento, muito autogoverno, muita coisa, Senhor, muita coisa. Ah, mas ele é tão difícil, mas ela não tem, mas a coisa está muito difícil. Senhor, todos esses pensamentos agora nós queremos declarar, todos eles debaixo do senhorio de Jesus. Todo tipo de enfermidade está debaixo do comando de Jesus. Todo tipo de pensamento, Senhor, em nome de Jesus, não tem autoridade nesse lugar. Todo tipo de estado de casamento, estado financeiro pessoal, nada disso é problema para o Senhor. O Senhor manda em tudo a partir de agora. O Senhor manda, Senhor, nas depressões para elas irem embora. O Senhor manda, Senhor, nas crianças rebeldes para deixar de ser rebelde. E o Senhor manda, Senhor, naquelas formas erradas de fazer as coisas para consertar todas elas. Nós confessamos, eu queria que você confessasse agora. Confessasse ao Senhor assim comigo, repetindo essa oração. Diga: Jesus, eu confesso ter andado nesse caminho do meu jeito, acreditando nas coisas que eu acreditava, e por isso, sendo coerente à minha maneira, agindo impulsivamente e me afastando do teu governo. Eu sou teu discípulo, te reconheço como Senhor da minha vida, por isso salva-me, perdoa os meus pecados, perdoa minha rebeldia, perdoa minha independência, porque agora eu estou debaixo do teu jugo.
Amém e amém. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar nesse momento. A igreja pode aplaudir ao Senhor pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Aleluia. A palavra continua com o Rafael aqui. E toda a igreja mais uma vez. Glória a Deus. Como transformador é ouvir a palavra do Senhor. Amém, igreja? E assim, terça-feira, Lucas vai fazer uma cirurgia, de acordo com a explicação dele, não muito complexa, mas a gente sempre está regando a vida dele com oração. Eu queria convidar Lucas aqui, incluir também Gilvânia nessa oração. Lucas vai, inclusive o Ministério Louvor vai estar jejuando terça-feira. E assim, eu não sei muito explicar as coisas técnicas, né? Mas parece que vai colocar alguma coisa no teu coração, né? E não é Jesus que já tem, né? É o quê? Um desfibrilador? É um cardiodesfibrilador. Que se um homem for arrebatado, aí ele volta na hora, né? Então eu queria que a igreja estendesse as mãos aqui. Eu vou pedir para Niles fazer essa oração. Aleluia. Pai bendito, estamos aqui como igreja. Estende suas mãos, igreja, à frente aqui. Como igreja estamos aqui, Senhor, entregando a vida de Lucas nas tuas mãos. Sabemos que ele vive suportado, amparado, trazido. Ele está nas tuas mãos, Senhor. Ninguém arrebata Lucas das tuas mãos. Nós sabemos disso, Senhor, mas queremos que a tua mão também entre ali naquele centro cirúrgico para essa cirurgia, guardando Lucas de todo o mal, de toda a intercorrência médica ali, de algum modo, anestesia, seja o que for. Senhor, abençoa esta cirurgia e continua fazendo desta vida um instrumento de bênção nessa comunidade e onde ele estiver. Abençoa também Gilvânia, fortalece, Senhor, neste momento abençoamos à distância aquela vida que se, Senhor, seja fortalecida agora no poder do Senhor. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Glória a Deus. Também segue uma convocação à igreja conforme a liberdade. Se você quiser jejuar junto com a gente, o Ministério de Louvor, nesta terça-feira, para a gente estar lá batendo na porta do céu. Eu queria deixar aqui alguns avisos. Quinta-feira, nossa macro, né, começando às 20 horas. E vamos começar sempre às 20, porque teremos um tempo curto de 10 minutos, onde estaremos fazendo um devocional com toda a igreja. Ou vai estar sendo conduzido por Lucas ou por mim, mas é um tempo que você está aqui dedicado a aprender a palavra do Senhor. Hoje, inclusive, estava com a conexão às 15 horas, e nós oramos também às 15 horas junto. E assim, segue essa convocação para a igreja, sempre às 15 horas, estarmos juntos orando, porque eu tenho certeza que causa um impacto, sim, orar. Um pensador uma vez disse, se a gente soubesse o tamanho do poder da oração, a gente nunca pararia de orar. Então a igreja sempre às 15 horas, todos os dias, para alguns minutinhos, como o Cláudio falou aqui, na macro, onde você estiver, a estratégia que você tiver, mas você para porque você sabe que toda a igreja, naquele momento, está unida nesse espírito de oração. E meu último aviso, depois vou chamar a igreja para trazer oferta e dízimo. Eu estou aqui com uma coisa muito bonita, que é o convite de casamento de Mai e Rômulo, igreja. Vamos aplaudir o Senhor. É um casal jovem do nosso coração e o amado Rômulo vai deixar essa vida triste de solteiro e vai entrar no paraíso do casamento. Amém? E assim, Maiane e Rômulo convida a igreja ao casamento que se realizará às 16h30 do dia 2 de fevereiro de 2019 no Natura Espaço, Estrada da Pedra Ferrada, Caldeirão, Feira de Santana. E lá mesmo eles recepcionarão, né, para a festa. Parabenizar também os pais aqui, né? Deus abençoe. E eu falei com o Cristóvão aqui, eu falei, é tão lindo você ver a vida de Maiane, não foi, Cristóvão? Por exemplo,
Ela é uma jovem exemplo para a comunidade, em serviço, em dedicação. Eu falei, que privilégio é o pai casar a filha que teme ao Senhor e se preservou para esse dia, né? Então você percebe que esse casamento é de fato uma celebração de que vale a pena você, jovem, se separar para Deus, porque no tempo certo o Senhor honra. Então vamos aplaudir novamente aí, Mai e Rômulo. Deus abençoe vocês. Esses dias aí, dia 2 de fevereiro, é de ontem a 15, né? É isso mesmo, né, Rômulo? E Rômulo falou, quando casar, vai torcer pro Corinthians. Glória a Deus. Irmãos, hoje de manhã, uma discípula chegou e falou assim, a gente teve conexão, ela falou bem assim, eu pensava que de manhã eu não teria tempo para me dedicar à leitura da palavra, porque minha vida é corrida, mas depois que eu comecei aos primeiros momentos do meu dia, dedicar um tempo à leitura da palavra, eu percebi que o meu tempo prosperou. E logo depois ela falou assim, e antigamente eu não dizimava e não ofertava, porque as coisas eram bastante apertadas. Mas depois que eu percebi que quando eu comecei a agir com fidelidade, a minha vida destravou, prosperou. Ela deu esse testemunho, é tão lindo você ver isso. Quando a igreja que fala, não é a gente que fala para você ofertar ou dizimar, mas quando você tem a tua própria experiência de uma vida que é fiel a Deus, é uma vida que prospera em tudo que põe as mãos. E eu gostaria de orar pelas tuas finanças, pelo suor do teu trabalho, e depois convidar a igreja e a gente encerra para você ofertar e dizimar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, graças te damos por essa noite, por esta palavra abençoada aos nossos corações. Eu peço que o Senhor faça igual fez com o coração desta discípula, que percebeu que primeiro é o Senhor e todas as outras coisas são acrescentadas, não só na leitura bíblica, mas também na oferta, no dízimo. E eu peço que o Senhor prospere os teus filhos, dando sabedoria para administrar bem os recursos, como o próprio Niles falou aqui, anotando todas as coisas, porque sabemos que somos mordomos, fiéis, somos pessoas dispenseiras que recebemos do Senhor o nosso trabalho para podermos multiplicar e abençoar tantas e tantas pessoas. Por isso eu peço em nome de Jesus que tudo que os teus filhos puserem as mãos, que se multiplique e que se dê muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar a igreja a se colocar de pé, a trazer o seu dízimo e oferta, e o louvor vai tocar, e eu já despeço a igreja. Deus abençoe e dê uma semana preciosa na presença dele.